A franquia COD possui muitos jogos, mas muitos jogos mesmo, e se você chegou agora deve estar pensando, mano, cada COD tem uma história diferente, correto? Todos os CODs se passam no mesmo mundo? Isso procede? É verídico? Que merda seria viver no mundo de COD então, porque todo ano iria ter uma guerra diferente? E eu te respondo que não, existem muitos universos dentro da franquia COD, cada um com seus acontecimentos exclusivos, mas precisamente nesse vídeo eu irei explicar todos os 17 universos que nós temos na franquia até o momento. Alguns deles, inclusive, a gente nunca sabe como a história continuou, porque eles não tiveram uma continuação. A gente sabe que a franquia COD é feita por muitas empresas diferentes, como eu expliquei neste vídeo aí do Izinho, e geralmente cada empresa tem seu próprio universo. Porém, muitos CODs de uma se passam no universo da outra, outras preferem fazer vários CODs sem se passarem no mesmo universo. Então, para você que é novo, isso com certeza é uma bagunça, mas este vídeo é a sua luz no fim do túnel, e você vai finalmente entender as várias histórias de COD a partir de agora. Inclusive, já vai se preparando para comentar qual dos universos citados aqui você acha que seria o melhor para se viver, já que vai ter uns bizarros que seria simplesmente um pesadelo viver lá dentro. E já avisando que neste vídeo eu não irei citar os jogos de Nintendo DS, pois é muito vago se eles se passam realmente em um universo diferente dos CODs originais ou são um complemento, além de também não citar os jogos para celulares de COD, pois eles não possuem história nenhuma praticamente. Vem comigo porque eu vou agora te explicar resumidamente, extremamente resumidamente, a história de cada universo de Call of Duty. No universo 1 de COD, o primeiro e principal de todos, a história começa ainda na Segunda Guerra Mundial. Acredito que para muitos de vocês dispensa explicar os motivos de tal conflito, mas a informação importante é que entre tantos grandes soldados estava o Capitão Price, servindo a Inglaterra ao longo da África e Europa. Depois de participar de grandes batalhas e inspirar ótimos soldados, o capitão infelizmente acabou morrendo em uma operação em que ele e o sargento Evans entravam disfarçados em um barco alemão para destruir suprimentos e adquirir informações. Só o Evans saiu vivo da operação, mas pelo menos ela foi cumprida. Apesar de ter morrido ali, Price devia ter deixado sua esposa grávida para trás, ou mesmo podia ter um filho que o esperava voltar para casa, mas nunca mais viu o pai. Este filho cresceu e arrumou uma mulher, tendo assim um filho, ou seja, fazendo nascer o neto do Capitão Price. Este neto, que recebeu o mesmo nome do avô e inspirado pelas histórias que ouvia da família, se tornou o Capitão Price que vemos a partir de Call of Duty 4. Agora, este novíssimo Capitão Price, neto do primeiro, serve a SAS e a Task Force 141 e enfrentou grandes terroristas mundiais, como Imran Zakhaev, Al-Assad e Vladimir Makarov, além de ter uma participação crucial na Terceira Guerra Mundial, que aconteceu em 2016, após um massacre no aeroporto russo cometido por Makarov, em que ele foi embora com seus homens, largando um americano infiltrado no grupo, morto lá no meio. O americano estava com Makarov há um tempo como espião, mas o russo não era burro. Assim que as autoridades chegam e veem um americano da CIA morto com armas ao lado, eles entendem que o massacre foi americano, e uma guerra entre Estados Unidos e Rússia começa, terminando no mesmo ano. E um tempo depois do fim dessa guerra, Price finalmente mata Vladimir. No universo 2, simplesmente acontece a Segunda Guerra Mundial e vemos diversos feitos de personagens específicos tentando defender a União Soviética e África e invadindo a Alemanha. O universo 3 também apenas teve a Segunda Guerra mostrada, com o famoso time Big Red One americano, enfrentando várias batalhas que cruzaram seu caminho pela Segunda Guerra Mundial. Sendo mais um universo em que temos apenas a Segunda Guerra, o 4 nos mostra americanos, britânicos e canadenses e sua longa jornada para vencer a Segunda Guerra Mundial.
O Universo 5 começa na Segunda Guerra Mundial, o conflito que novamente dispensa comentários, com a exceção de que devemos citar a participação importantíssima do sargento soviético Viktor Reznov em vários combates ao lado do sargento Dmitry Petrenko. Durante a guerra, os nazistas estavam criando uma bomba tóxica chamada Nova Six, que tinha como autor o cientista nazista Friedrich Steiner. Porém, a guerra acabou e os alemães não puderam utilizar a toxina. Cerca de 3 meses após o fim da guerra, os soviéticos encontraram a toxina em uma antiga base. Porém, alguns soviéticos, como Dragovich e Kravchenko, estavam em conluio com o próprio Steiner e outros alemães, querendo armar uma emboscada contra alguns soviéticos inocentes nessa operação e adquirindo o Nova Six para si. Reznov e Dmitry acabam sendo traídos e capturados para serem usados como cobaias para o Nova Six. Dmitry morre, mas Reznov consegue escapar tentando destruir o máximo de Nova Six que podia. Anos depois, Reznov é preso na prisão soviética de Vorkuta e conhece Alex Mason, um agente da CIA que foi capturado pelos soviéticos. Dentro de Vorkuta, um chip foi implantado na mente de Mason, este que faria Mason matar o presidente Kennedy assim que o visse. Porém, Reznov sabotou o projeto, programando Mason para matar Dragovich, Kravchenko e Steiner antes de matar o presidente. Mason escapa da prisão e mata os 3 vilões e ainda mata o Kennedy no processo, fato esse que foi escondido pela CIA para que Mason não fosse caçado. Anos após isso, um garoto nicaragüense chamado Raul Menendez tem uma vida de terror vendo a Nicarágua enfrentando terremotos, fome, miséria e uma ditadura parcialmente financiada pelos Estados Unidos. Esses fatores fizeram Raul entrar no crime para sobreviver, criando um quartel de drogas com seu pai. Alex acaba tendo um filho, David Mason, e deixa o filho sozinho para salvar seu amigo Woods na década de 80, que foi capturado por Menendez. Depois de salvar Woods, eles vão atrás de Menendez e por acidente matam a irmã dele com uma granada, o que faz Raul viver em busca de vingança, armando uma armadilha que fez Woods matar Mason por acidente. Em 2018, Raul usa sistemas americanos para desestabilizar o mercado chinês, o que faz a China não querer comercializar com o resto do mundo, e principalmente Estados Unidos, iniciando assim a Segunda Guerra Fria. Em 2025, David Mason, filho de Alex, é um soldado que percorre o mundo atrás de Menendez, que fazia ataques aéreos constantes, uma ameaça global, até finalmente alcançar e matar o vilão, assim o martirizando e fazendo-o ser considerado um herói nicaragüense, oprimido pela maldade americana. Depois dos ataques aéreos de Raul, muitas armas antiaéreas foram criadas para que algo do tipo não acontecesse mais, e assim era inviável criar aviões de guerra, o que fez o mundo focar em combate terrestre, com tanques gigantescos e protótipos robotizados liderando batalhas. David acaba tendo 2 filhas, Jessica Mason, que se torna um soldado, e Savannah Mason, agente da CIA, cientista, bilionária, estudiosa, associada à mega corporação Coalescence e criadora de projetos de clonagem e de soldados cibernéticos. Savannah acaba fazendo merda e fica sem grana, o que faz ela correr atrás de empréstimos envolvendo acordes DIE, CDP e outras facções com quem ninguém deveria se relacionar. Savannah acaba criando em 2043 o projeto Blackout, que visava criar inteligências artificiais de personalidades passadas de acordo com ela e as facções aliadas a ela, e os testes que tentaram reviver Alex, Woods, Menendez, Hudson e Reznov foram os únicos que deram certo. Posteriormente, clones genéticos desses personagens acabam sendo feitos e essas IAs acabam sendo inseridas dentro deles, o que literalmente faz com que clones desses personagens agora estejam vivos andando pelo mundo. O clone de Menendez acaba dizendo a Jessica a verdade sobre sua irmã, e Jessica convoca soldados de elite, os especialistas, para matar sua irmã, além de soldados que foram traídos pela Savannah. Mais de 20 anos depois disso, a Terceira Guerra Fria acontece entre 2 blocos econômicos que acabaram sendo formados por uma nova sociedade, o Acordo Winslow e o Pacto de Defesa Comum. Nesse meio tempo, um grupo de agentes comuns da CIA, chamado Equipe Phi, invade a sede chinesa da Coalescence para acabar com uma facção que tomou o local. Lá, eles descobrem experimentos desumanos que estavam sendo feitos com soldados que usavam aprimoramentos cibernéticos e eram feitos com parceria da CIA, e esses agentes não podiam ter descoberto isso. Eles acabam sendo caçados pelos Estados Unidos e todos são mortos por 2 antigos parceiros que colocaram o dever acima da amizade, que eram o agente Jacob Hendricks e John Taylor. John acaba se ferindo gravemente na última empreitada para matar o membro restante da Phi, e assim ele resolve se tornar um cyber soldado, substituindo suas partes desmembradas por uma explosão. Em uma operação ao lado do Egito contra a NRC, ele salva um soldado misterioso que foi desmembrado por um robô, porém o soldado não resiste enquanto era substituído por peças robóticas, morrendo